Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI Canal 24.2 da sua operadora TVZ para o sul da Bahia. Obrigado a você de Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades, pela grande audiência. Há 20 anos, vocês são pioneiras na TV por assinatura em todo o norte e nordeste do Brasil e centro-oeste, hein? É isso mesmo, pioneiras na TV por assinatura. Olha, gente, estamos também no YouTube, no canal TVI Oficial. Inscreva-se, faça já a sua inscrição. Você pode assistir o nosso programa onde e quando você quiser, e também toda a programação da TVI. E aí também no YouTube tem um chat que você pode interagir com os nossos convidados, com as nossas entrevistas. Fique à vontade e participe com a gente. Você que assiste pela TVC, você pode aí nos acessar pelo WhatsApp, com mensagens de texto e de vídeo, viu? Só não vale mensagem de áudio e ligações, tá bom? Se for vídeo, mande na horizontal. Sempre grave com o celular deitado e manda pra gente aí. Seja repórter por um momento na sua comunidade, na sua cidade. Diga como é que tá a sua rua, quais são os problemas que você tem aí, tá bom? Fique à vontade também para participar aqui com a gente. E no nosso stream TVI Play, tviplay.com.br, você não precisa fazer cadastro, nada, você já entra direto. É só colocar o endereço tviplay.com.br. Lá você tem gratuito o Jornal à Tarde, o maior jornal do Norte e Nordeste do Brasil, e você fica atualizado minuto a minuto o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal à Tarde há mais de 100 anos informando a população baiana. Ok? Olha, gente, hoje é quinta-feira, estamos aqui para mais um programa. O programa de hoje tem um quadro Gente de Vitória, com a jornalista Vitória Santana, e a gente vai conversar também aqui com o professor Max, famoso professor Max, né? Já foi pré-candidato a prefeito, ele que é militante partidário e um professor atuante aí, né? Está sempre buscando melhorias para o ensino, para a juventude. E hoje ele está aqui para lançar um livro que foi fruto, né, de um trabalho seu acadêmico e foram impressos aí mais de 10 mil livros e ele está aqui para fazer o lançamento desse livro. Hoje conversar um pouquinho com a gente sobre literatura. Então daqui a pouquinho a gente vai bater esse papo aqui com o professor Max. Mas por hora vamos à previsão do tempo. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em Ilhéus e Itabuna, as principais cidades aqui do sul da Bahia e a nossa capital, Salvador. Ilhéus amanheceu hoje com mínima de 20 até às 6 da manhã, a máxima vai chegar a 28 graus daqui a pouquinho, a partir das 11h30. Chance de chuva muito pequena em locais isolados. Itabuna, 18 foi a mínima até às 6 da manhã. 30 graus vai ser a máxima de hoje, hein? Vai ficar um pouquinho quente aí entre meio-dia e as 2 da tarde. Chance de chuva muito pequena. Guararema, 18 de mínima, 30 de máxima, acompanhando Itabuna, né? Não tem chance de chuva, o sol aparece entre algumas nuvens. Itacaré, mínima de 21, máxima de 27, possibilidade de chuva também muito remota. O céu tem um sol forte com algumas nuvens aí para decorar esse azul. Itajuípe, a mínima hoje foi de 18 graus até às 6 da manhã, a máxima vai chegar a 30 graus por volta do meio-dia, permanecendo assim até às 15 horas. Ibicaraí, mínima de 17, máxima de 30 graus, também até às 15. E Canavieiras, mínima de 19 até às 6 da manhã e 28 graus a partir das 11 horas, tá? Possibilidade de chuva muito remota na cidade das praias de Canavieiras, né? O sol vai estar forte com algumas nuvens no decorrer do período. Vamos ver a previsão aí para Salvador, a nossa capital, que amanheceu hoje com muitas nuvens no céu, possibilidade de chuva em alguns locais ali da Grande Salvador, mínima foi de 22 até às 6 da manhã, nesse momento 27 graus, né, já esquentando aí na nossa capital. Essa é a temperatura que deve permanecer aí até por volta das 14 horas. Porto Seguro, a mínima foi de 19, a máxima 28, não tem chance de chover, né, pelo menos são muito remotas as possibilidades. E Vitória da Conquista, 14 de mínima e até às 6 da manhã. Nesse momento 25 e a máxima chegará a 27 graus aí por volta do meio-dia. Chances de chuva mínimas, né? Não deve chover aí na nossa querida cidade serrana, Vitória da Conquista. Um abraço aí pro pessoal de Conquista, né? Gustavo Magalhães, que está descendo aí para Itabuna para curtir aí o São Pedro, né? Olha, a gente vai conversar agora com o professor Max, está aqui com a gente. O professor Max é muito conhecido na cidade de Itabuna, no sul da Bahia.
Ele que militou também na política, né? Como professor, né? Como uma pessoa que busca aí melhorias para a sua categoria e também para a juventude, ele está sempre na pauta política, né? Ele também participa aí do partido, se não me engano é o PSOL. Bom dia, professor. Obrigado por ter vindo aqui. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos, né? Afinal de contas, a TVI é pioneira no nosso Nordeste. Me sinto em casa aqui, já estive aqui algumas vezes. Obrigado. A sua audiência, o serviço prestado que essa emissora tem para trazer cultura, informação, entretenimento. E é uma TV que eu não digo nem que é fechada, ela é sim aberta ao público, né? Com certeza. Quero mandar um abraço para todos os nossos internautas que estão agora no meu Insta ao vivo. Ah, bacana. Um abraço a todos aí. No canal do YouTube. E viemos aqui dialogar sobre esse momento festivo, né? Esse momento que é o pré-lançamento do nosso livro Dos Coronéis do Cacau aos Barões da Saúde. Pronto, eu ia falar desse título agora que, né, deixa uma interrogação, né? Quem são esses barões atuais aí, né, da saúde? Primeiro a gente fala qual o objetivo. Esse é meu segundo livro. Eu tive aqui também em 2018 falando sobre Minha Rica Pobre Bahia e da Capitania. E agora, né, na pandemia, eu gosto muito de ler Paulo Medawar, Adonias Filho, Jorge Amado, professora Clarice Gonçalves, Crisalda, Lourdes Bertol, Helena Gramacho, Ciro de Matos, Adelino Kifuri, Adriana. Como eu tenho essas literaturas que eu sempre gostei de estudar, falar sobre Itabuna, então na pandemia, eu que atuo na rede municipal e na rede estadual de ensino, então eu trabalho os 3 turnos. Então, na pandemia, a gente ficou sem opção. Aí eu aproveitei que eu já tinha esse projeto em mente e comecei a elaborar material que viesse dar subsídio para que a gente conhecesse a região e também a cidade de Itabuna especificamente. Depois de fazer essas leituras, eu escolhi o título Dos Coronéis do Cacau aos Barões da Saúde. Na primeira fase, eu também pensei qual seria o público-alvo. Porque quando a gente faz uma obra literária, a gente busca qual é o público-alvo. Aí eu pensando nos alunos do ensino médio, do ensino fundamental, que quase não conhecem Itabuna, apesar de que, né, a gente também fez uma abordagem para outros públicos, todos eles. Somente quem tem curiosidade para conhecer um pouco mais das histórias, mitos, realidades, utopias da cidade de Itabuna. Então vou fazer já uma pergunta para você. Você já ouviu falar dos índios Guarém? Não. Pois é, os primeiros habitantes da nossa região aqui, ali na região de Ferradas, próximo ao rio Cachoeira, os índios Camacã e os índios Guarém se localizavam ali. Você conhece alguma obra em Itabuna que fala sobre a população indígena daqui de Itabuna? Não. E a estrada de ferro que tinha ali na Avenida Ilhéus, você sabe quem construiu? Não tem, aqui não tem história, né? A cidade não tem. Então, a invisibilidade da população indígena, a invisibilidade da população negra que construiu o progresso também de Itabuna, porque a maioria dos livros falam do sergipano. Inclusive eu sou sergipano, cheguei aqui com 6 anos de idade, sou lá da cidade de Itabaianinha. Então, assim, fala muito no sergipano, que é Firmino Alves. Na minha cidade nós temos Oscar Marinho Falcão. E fala muito da família. Eu conheci o seu Oscar Marinho Falcão. Você conheceu? Conheci, tive essa oportunidade. Ele é de lá da minha cidade, Oscar Marinho Falcão. Então aí a gente percebe que fala muito nos sírios libaneses, nos habibs, nos rashides. Fala muito sobre os tropeiros, mas e a população indígena que moravam aqui em Itabuna? Originário daqui. Os originários, muito boa a sua colocação. A população negra que vieram para cá. Aí a gente vai contar um pouquinho da história dos coronéis, né? Eu falo um pouco da história do avô de Marcos Palmeiras,
que faz hoje a novela Renascer. É o seu... Que duelou muito Simval Palmeira. Exatamente, Simval Palmeira. Que tem um bairro aqui de Itabuna. Tem um bairro grande aqui. Exatamente. E conta a história da rivalidade dele com o avô e pai de Fernando Gomes. Da família Gomes. Tem uma historinha muito interessante que eu não vou falar aqui, que eu não sou menino. Só dá um spoilerzinho. Não, agora não. E os Barões da Saúde, porque eu faço um recorte econômico, o livro tem um viés econômico, histórico, eu sou geógrafo. Lógico que a gente vai fazer uma abordagem geográfica de localização, espacialização. A gente fala sobre a cultura. Eu não deixo de falar do meu artista preferido de Itabuna, que é Walter Moreira, que foi Walter Moreira. Eu sou um entusiasta da obra dele. Mas também a gente faz uma abordagem política, social e cultural. Quando eu falo Barões da Saúde, imagine, Itabuna fecharam 4 hospitais públicos e abriu 130 clínicas particulares. É verdade. No livro eu conto também, eu falo sobre educação, porque são 40 anos de esporte em Itabuna. Fui da seleção, vou aproveitar o momento do livro, mas também vamos comemorar, né? 40 anos de esporte. Um abraço para Eli Barbosa, que foi meu primeiro técnico, me descobriu com 13 anos lá no IMEAN. A gente vai falar também desses 35 anos nossos de magistério. Eu tenho uma historinha do primeiro aluno que tirou 10. Eu tinha 20 anos, né? Há 34 anos atrás. Então, assim, minha primeira professora vai estar também, que me alfabetizou. Um abraço para a tia Fátima. E a gente vai falar um pouco sobre... Fecharam 18 colégios e abriu um presídio. Você sabe por quê, Barbosa? Não. No livro você vai descobrir. Bacana. Foi embora a Nestlé, foi embora a Kildare, a Cograp, metade dos postos Nordeste, agora a TEL, né? A TEL com 2.000. Barbosa, uma cidade que perde 10.000 postos de emprego direto. Tem algo de errado? Com certeza, né? A violência, a falta de emprego, que é uma das coisas que a gente aborda no livro. Porque, vamos trazer polícia para a cidade. E isso aqui resolve? Eu vejo muita gente dizer assim, vamos trazer não sei quantas viaturas, vamos combater isso. Mas e as causas sociais? E a educação, né? Mas e a educação? Como é que você fecha 18 escolas e abre um presídio? A conta não bate. Algo está errado. Uma cidade que fecha um aeroporto. Uma cidade que não tem eventos culturais. Tem um teatro, mas quase não tem eventos culturais. Nunca teve uma peça de teatro. Não, exatamente, até mesmo a encenação. Eu tava louco para assistir no Candinha Dória, sabe o quê? A encenação da morte de Cristo, da Semana Santa, que sempre foi feita no Itabunão, até isso. Quer dizer, nós temos aqui para nós uma FIC que realmente não fomenta a cultura na cidade. Fomenta grandes eventos. Mas nós temos, o livro ele é investigativo. Eu conversei com muitas pessoas de 90 anos, de 100. Agradecer em memória ao Duque. Eu passei uma tarde inteira com o Duque, ele fazendo uma abordagem de Itabuna quando ela completou 50 anos. Eu acho muito interessante, eu acho que não tem outro livro que aborda, porque além de dados, é muito bom você ouvir pessoas centenárias. Que conheceu que viveu a história, né? Exatamente, viveu a história e sabe contar ao longo dos tempos. Mas é isso, você tem alguma pergunta? Olha, eu queria, né, que você falasse um pouco mais, né? Você falou aí você traça, né, um período dos coronéis a esse momento hoje da saúde, né? Sim. O sinal tem falar de saúde, né? Itabuna hoje está com a outra característica, que a cada 50 metros, em qualquer avenida da cidade, existe uma farmácia. Ou o povo daqui é muito doente, ou as farmácias agora estão virando loja de conveniência, porque cada 50 metros uma farmácia, né? Seja de fora, seja daqui, todo lugar que você vai, todos os bairros. Então, eu acho que uma população, né, que vive carente de cultura, de uma boa educação, né, de trabalho, essa população tende mais a ter transtornos, né? Transtornos psicológicos, depressão, ansiedade.
e isso leva esse povo à farmácia. Aqui não tem nem sequer uma opção de lazer para a classe pobre. A classe média e média alta não passa fim de semana em Itabuna, né? Elas têm fazendas, ou vão casas de praia, ou viajam. Mas o pobre, operário, aquele que vive de um salário, 2 salários, ele não tem como sair da cidade. Qual é a diversão desse cidadão? É ir para o bar, encher a cara e depois voltar para casa para brigar com a mulher. Esses 2 caminhos. Então, uma população dessa realmente vive doente, né? E precisa de farmácia. Por isso que o mercado aqui de farmácias é tão grande, né? Talvez seja por isso, eu não tenho estatística não, mas eu estou aproveitando aí sua abordagem da saúde, né? Onde hoje vivem aqueles mais abonados financeiramente, que hoje a classe médica, né, principalmente a que atende particular, porque os médicos não querem mais atender plano de saúde, sequer plano de saúde. Imagine SUS, né? Uma consulta aí na casa dos R$400 em média. São essas pessoas hoje que estão aí abastadas, né, ganhando muito dinheiro. Mas enfim, vamos voltar ao livro agora, né? Quando você aborda lá atrás a questão dos coronéis do cacau, você já deu um spoiler aí que você traz brigas aí de família, né? Como a de Simval Palmeira com a do avô de Fernando Gomes, e passa por outros aspectos também, né? Nesse período, né? Não, o livro, na sua parte histórica, a palavra coronelismo não tem a ver com patente de polícia militar. Quando Dom Pedro I assumiu, né, o império, se transformou em império, depois de Dom Pedro II, existiam muitas revoltas no Brasil por conta dessa questão, não só da coroa portuguesa, mas como de alguns... Fundiária, né? Exatamente. Então, o Dom Pedro II começou a dar títulos de coronéis para grandes latifundiários, porque 80% da população no Brasil vivia na zona rural. Então, aqui na nossa região, aqueles cacauicultores, que não eram cacauicultores, eram donos de fazenda, né? Cacauicultor é uma coisa moderna, vem com o advento da CEPLAC, da década de 50, que eu deixo isso bem claro, fica bem claro. Então, a gente começa a fazer essa abordagem, né? Esses senhores, eles eram donos, né, de propriedades, e com a maioria com acima de 50 trabalhadores. Então, surgiu aí o voto de cabresto, aquela questão dos compadres, né, de dever favores. Então a gente já faz essa abordagem, né? Uhum. Eu tenho hora que eu fico preocupado, porque algumas pessoas que muita gente endeusa aqui em Itabuna não foram nada legais para a nossa região, entendeu? Então a gente faz essa abordagem dos coronéis, porque não dá para trabalhar em Itabuna sem falar na agricultura. Com certeza. Não dá para falar de Itabuna sem falar da monocultura do cacau. Não dá para falar da região sem falar do ICB, do CNPC, entendeu? Da CEPLAC, de alguns... Eu tiro o chapéu para um, chamado Manuel Chaves. Para mim foi aquele... Nós tivemos um problema sério, que a maioria dos cacauicultores aqui, os fazendeiros, na época, eles investiam fora, né? Botavam os filhos para estudar Rio de Janeiro, lá fora. Eu acho que, olha só, eu faço uma dicotomia e ao mesmo tempo uma analogia entre os filhos dos coronéis e os filhos dos médicos de hoje. Já respondendo a sua indagação, eu não vou me aprofundar, porque eu não vou dar esse spoiler para você ainda, porque senão você não vai nem querer ir lá aparecer para ver o que é que a gente tem para falar. Mas vamos lá. É muito bom os filhos acompanhar a profissão dos pais. Que seja pedreiro, que seja padeiro, não importa, porque nós temos os nossos pais como referência também. Só que 32% dos médicos de Itabuna são filhos de médicos. Médicos que fizeram um trabalho muito bom para a comunidade, mas esses filhos de médico vieram para montar clínicas, farmácia de manipulação. Eu não vou aqui estar dizendo qual o nome, porque não preciso falar, que todo mundo sabe, e não vou dar brecha para ser processado, né? Mas eu faço, eles fizeram da cidade de Itabuna uma cidade de negócio. Atrelado a isso vieram as farmácias, né? Que é a cidade que tem mais farmácia no interior da Bahia. Mas, proporcionalmente pela população. Mas tem um fundo aí que precisa ser analisado, e o livro
Meu irmão falou assim pra mim: quando você adoecer, não vá em médicos aqui em Itabuna, porque quase ninguém vai querer lhe atender. Mas eu não falo de pessoas. Eu falo de situação de gritar a favor da população mais carente, das pessoas que não têm acesso a Constituição, o artigo 5º, diz que todos têm direito à saúde. Mas que saúde é essa? Uma saúde precária? Porque não adianta você também chegar em um livro e falar, tá tudo ruim. Você tem que apontar soluções. Então o livro também, ele tem um diferencial, porque aí eu vou utilizar meu olhar de geógrafo, de educador, de cidadão, de agente político, para fazer algumas abordagens. Então é um livro que vai trazer para a sociedade grapiúna, como minha irmã fala, vai abrir alguns olhos. Né? A gente fala do transporte desde a época da Heitor Farias, da Nossa Senhora de Fátima. São Jorge. Eu venho falando dos jogos estudantis, como era antes. A gente vai falando sobre o problema do mapa da violência também, mas vamos falar do mapa da cultura. Eu dou até a sugestão, aquele Parque Antônio 70 que tem lá, ali deveria ter lagos artificiais, umas 15 cabanas até com churrasqueira, para que as famílias levassem os seus filhos no final de semana, que não podem sair, né? Para fazer os piqueniques, como tem lá em São Paulo e em Botucatu. Eu tive em Botucatu, um amigo meu, André, disse: Max, vamos ali no Parque da Cidade. E o Parque da Cidade tinha toda até uma estrutura. Você levava as comidas pré-prontas e lá você acendia seu fogo, você pagava uma taxa e tudo bem. Então a gente só tem um shopping aqui, que é caro, né? Mas não atende a certa camada da sociedade. E não é um local de lazer, né? Não é local, é um local de compra. Você vai para lá, você é estimulado a gastar. Comprar. É o capitalismo, exatamente. O capitalismo, Mas você tem mais alguma coisa? Falar no parque, existe uma área em Itabuna, né? Que foi determinada para ser um parque desse aí que você falou. Inclusive. Hugo Kaufmann? Não, essa área ela começa ali próximo ao teatro, ali por trás, e vai até por trás da BR-101, ali por trás do São Lourenço, né? E ela vai até mais ou menos ali nas imediações do posto rodoviário federal da BR ali. Toda aquela área foi destinada para um parque da cidade. E na época existia até um projeto já técnico e arquitetônico na divisão de obra lá da Prefeitura de Itabuna. E o prefeito estava tentando, na época era o Fernando Gomes, estava tentando junto ao governo do estado uma verba para fazer esse parque, né? Que era construir a infraestrutura dentro do parque, fazer a limpeza e tal. Mas depois não foi adiante, né? Esse prefeito Augusto Castro, que está aí agora, ele disse que ia tocar esse projeto, também não tocou. Então fica aí a dica, né? E a expectativa de que algum dia algum prefeito toque esse projeto, porque realmente se faz necessário, né? Nós temos problemas crônicos em Itabuna. E esse problema crônico tirou a gente da 3ª posição do PIB, e ontem saiu um novo PIB de 2023, pasmem. Itabuna agora é a 16ª com o produto interno bruto. Quer dizer, Barreira, Luiz Eduardo passaram a gente, para 16ª. Formosa do Rio Preto passou a gente, claro que tem a questão do agronegócio. Barreira agora está plantando cacau, né? Então a gente precisa ter uma força conjunta. Eu falo da criação da região metropolitana de Itabuna e Ilhéus para fomentar principalmente infraestrutura. A gente fala sobre água, a gente fala sobre transporte, mobilidade urbana. Eu utilizei o Estatuto das Cidades, né? Peguei o PDDU da cidade, que está defasado, que desde 2018 deveria ter feito no plano decenal. A gente fala também, a gente mostra para a população quais são os mecanismos. Então é um livro que traz um histórico, geográfico, político, e eu vou usar uma palavra fora da academia, alertativo. É uma palavra quase incomum, é um alerta, né? Não é uma cidade que não respeita. Olha, o pessoal diz que Itabuna não tem cultura. Eu depois das minhas leituras, eu discordo. Eu acho que não tem na região, nem Ilhéus. Não existe apoio à cultura. Exatamente, porque nós temos. Eu cito Zélia Posidônio, inclusive mandar um abraço para minha amiga Zélia Posidônio, que vai estar recitando o poema. Zé Henrique, Lara Seara vai cantar o hino de Itabuna, uma jovem de 14 anos.
né? Agradecer o apoio, né? A receptividade pelo livro. Eu acho que vai ser um dia memorável. Não estou aqui querendo com soberba, mas vai ser um livro muito carinhoso. Eu passava 12 horas na pandemia buscando fontes, bebendo lá em Adonias Filho, bebendo em Telmo Padilha, né? Bebendo nesse povo que fala da saga de Itabuna, que fala sobre o nosso rio Cachoeira. Eu hoje, depois desse livro, se uma pessoa me falar que o rio está fétido, por exemplo, eu digo, não, calma. As pessoas que são fétidas, porque o rio sempre se renova, ele sempre traz, ele sempre vem. Então hoje eu não gosto mais que falem. Antigamente falava, o rio tá com mau cheiro. Hoje eu nem suporto alguém falar isso. Eu acho que as pessoas que causaram, né? Porque eu tomei banho muito no Rio Cachoeira, no Rio Cachoeira, né? Ô professor, qual foi o motivo de você não sair mais candidato na política? Dessa vez você não é candidato. Olha, a gente está amadurecendo uma pré-candidatura a vereador. Mas é até interessante falar de política, mas eu queria, esse momento... Não, eu sei, mas eu queria aproveitar, né? Que você hoje não está mais como presidente aqui, né, do partido. Mas hoje eu estou secretário-geral do PSOL Bahia, né? Eu secretario os 417 municípios. Eu sou membro da executiva do PSOL. Sou membro da executiva da Federação PSOL Rede e sou um dos 5 conselheiros fiscal do PSOL Nacional. É uma tarefa muito grande para fazer a análise. Então, eu venho militando muito nos bastidores da política, do partido que eu acredito, do partido que eu estou filiado, que eu milito. Inclusive, no instante teve a companheira Cleonice, que é da Rede, está junto com a Federação. Mas a gente está sedimentando também uma pré-candidatura aí a vereador para que a gente mostre para Itabuna as opções, né? Bacana. Bom, voltando ao livro, mostra a capa do livro aí. Então, o livro dos coronéis, né? Eu não posso trazer o livro porque tem os direitos. Tá dando um reflexo aí. Não pode mostrar o livro ainda? Não. É uma coisa, tem os direitos autorais, né? Inclusive, esse livro dos Coronéis do Cacau, a capa dele foi feita por um menino autista, o Christian, de 8 anos de idade. Segundo os críticos literários daqui da cidade, a Academia Grapiúna de Letras, a CAT, a Alita, o pessoal disse que é uma das capas mais sugestivas, né? Ficou assim... Foi um momento que eu fiquei arrepiado, eu fiquei emocionado quando eu fiz o convite a Cristian, a mãe dele trabalhava lá em casa, ela é colaboradora lá em casa, e ele com 6 anos desenhava bastante. Inclusive com 7 anos ele me desenhou e ficou muito parecido comigo. Aí no dia 2 de abril, Dia Nacional de Conscientização do Autismo, eu estava preparando um material para os meus alunos lá do Inácio. O telefone da editora toca, professor, cadê a capa do livro? Aí eu lembrei de Christian, porque seria interessante contratar um web design, porque eu sou péssimo para desenhar, eu não sei desenhar. Aí, quando me veio na cabeça, Barbosa, eu procurei, quando eu cheguei na casa dele, eu falei, Cristiane, olha meu tio. Aí Christian disse, Christian, eu preciso que você desenhe a capa de um livro. Ele, desenho. Eu falei, mas é de coronéis do cacau e médicos, barões da saúde. Ele, tio, médico eu sei, mas coronel de cacau eu não sei o que é isso. Aí eu mostrei, aí ele fez do jeito dele. Ficou muito boa. A capa muito boa, assim. Aí então a editora, Acadêmicos, ela tem uma ligação com o MEC e tem um projeto do CNPq de colaboração técnica. Inclusive o livro ele não pode ser vendido. O livro, os 10 mil exemplares, vai servir para as escolas. Eu, lógico, depois do lançamento, eu vou nas escolas a partir do dia 8 de outubro. E nas escolas, nas igrejas, deixar aqui na televisão, deixar nas emissoras de rádio, promover no shopping, promover para que a sociedade, né? Apenas 4 no Brasil, leitores, lê em média no Brasil, o brasileiro, 4 livros. No Canadá são 12 livros no mínimo,
Quer dizer, então a gente precisa também incentivar a leitura. Eu gosto muito de ler, né? Estou no meu 2º mestrado agora, eu não me vejo sem dormir. Para ir dormir eu preciso ler alguma coisa, que já é um hábito da infância. Minha mãe colocava a gente para ler, né? Então a gente adquiriu esse gosto pela leitura. O professor, você falou aí, né, nessa questão do gosto pela leitura, eu ia até falar isso, né? Tem que começar de jovem, né, de criança, né? É mais fácil, né, se adaptar e começar a gostar, né, de ler. Porque depois que a pessoa já fica adulto, eu vejo muita preguiça. Até adolescentes hoje, você que é professor sabe, né? O adolescente ele tem preguiça de ler e ele bypassa as páginas, ou ele lê só o começo e o fim para fazer um resumo. Hoje a internet também facilita isso, às vezes já acha um resumo pronto, né? Como é que funciona isso para melhorar essa questão da leitura, na sua opinião? Olha, a gente sabe que a internet, as redes sociais, as mídias, para você ter ideia, o telefone sequestrou, a internet sequestrou o telefone fixo, a internet sequestrou a televisão, a câmera fotográfica. Ela extinguiu a câmera fotográfica, só não extinguiu muito o rádio, mas deixou. Então a gente percebe que também os livros, as revistas digitais, eletrônicas, elas são importantes, mas olha só, ainda existe um público muito grande, que é 52%, que ainda prefere. O Brasil é um país de leitores. Entendeu? Então, você ter acesso a um livro e você ter o conhecimento, quando você disse na juventude, alguns estudos de Piaget, de Vygotsky, de Vallon, de Chauí, fala que nessa idade, onde tem parte do cérebro que fica ali gravada a memória afetiva. Vamos supor, eu tenho o meu filho, um abraço para Davizinho, tem 5 anos, e em vez em quando eu me pego de noite fazendo a leitura com ele, quando eu tenho tempo. Queria ter mais tempo. Então, com certeza, quando você lê, principalmente os pais com os filhos com 4, 5, aquelas revistinhazinhas vai passando com ele, ali você fica com a memória afetiva, e isso é comprovado cientificamente. A neurociência, ela explica justamente essa questão do incentivo a você, parte do cérebro, desenvolver o gosto por determinada atividade. Você vê lá, Gael, os filhos eles trabalham com vela, né? Eles ganharam também, o pai que foi campeão olímpico, o filho campeão olímpico. Então você vê muitos casos de pais jogadores que levavam os filhos para o estádio. Então eu acho que a leitura, ela instrui, ela ampara, ela cuida. E por que é que a maioria das políticas públicas não vem para a cultura e principalmente para a leitura? Porque um povo que lê é um povo crítico. E um povo crítico vai destruir essa imagem distorcida do que é uma sociedade. Então, viva a leitura. Você concorda comigo, Barbosa? Concordo. Inclusive, você falou nessa questão afetiva, né? Eu diria até também outro detalhezinho, que é o olfativa, porque eu me lembro do cheiro que o livro tinha quando eu ganhava um livro, quando eu era criança, rapaz, e eu nunca esqueci. Eu adorava aquele cheirinho que tinha um livro naquela época, né? Livro novo, né? O livro novo, né? Como carro novo. Como carro novo, né? Tinha aquele cheiro característico do livro, que não era cheiro de tinta, não. E não era... Não. Era um cheiro, acho que da embalagem, das folhas de papel, né? Era um cheiro muito agradável e isso me marcou muito. Então eu achava massa, quando eu ganhava um livro novo que tinha aquele cheirinho. Então tudo isso remete a gente, né? E marca. Então a gente, né? E eu sempre gostei do lúdico, né? Eu sempre gostei, eu tenho uma imaginação muito boa e eu gosto de ler e criar as imagens, né? Fazer daquilo um roteiro dentro da minha cabeça e visualizando aquilo que eu estou lendo. Desde criança eu gostava. E é o que me remeteu para a televisão. Eu gosto muito de fazer roteiro, né? De fazer enredo para construir uma história e tal. Então sempre fui bom nisso, mas enfim, não é todo mundo que, né, vai por esse lado e gosta da leitura, né? Eu acho que você não é bom, não. Acho que você é ótimo. Porque... Eu estou sempre aprendendo, né? Não, está sempre aprendendo, mas você é um ícone na nossa região. Obrigado. Você merece todo o respeito como comunicador. Eu não te considero mais um
não tô aqui puxando o saco, mas a gente só quer elogiar depois que morre. Né? Eu acho que você é uma pessoa que tem um serviço prestado para nossa cidade muito relevante. Obrigado. Muito relevante, inclusive, que eu lhe acompanho, né? A sua trajetória, desde lá do Góes Calmon, eu venho acompanhando. Eu acho que você é um pouco sonhador, mas ainda bem que você é sonhador, porque quem não sonha tá morto. Você precisa ter um sonho. Agora você falou também da leitura, e aproveitar, né, esse momento que também está passando no meu Insta, vai ficar gravado para as pessoas assistirem, convidar as pessoas para ir para este evento segunda-feira, mas não só, que depois leiam com cuidado, com zelo, e que seja de inspiração para que outros educadores, outros escritores façam, escrevam. A gente precisa também, qual foi a última vez que você foi para o lançamento de um livro em Itabuna? Então a gente precisa também, como pessoas que estamos um pouquinho à frente na questão acadêmica, porque esse livro ele é fruto de um trabalho acadêmico, um trabalho de campo, um trabalho de revisão bibliográfica. E dia 19, lá na Câmara de Vereadores, né? Eu vou estar recebendo ex-atletas. Eu tô com uma aluna de 92 anos, que ela tinha 60 e pouco. Eu agradecer a Maruzi Xavier. Eu coordenei com ela o Bebê Educar na década de 90. E você não sabe como foi bom quando eu fui levar o convite. Ela disse: eu aprendi a ler com o Senhor. Agora eu vou ler coisas que eu já posso ler. Então, assim, Dona Maria José Deus dará, ela é minha ex-aluna mais velha. E aí eu fiquei muito feliz quando ela disse que ela não era mais cega para mim e que não vê a hora de adquirir, ter em mãos o livro. Então, eu acho que todo esse trabalho de 3 anos e 4 meses de construção, eu já estou muito, assim, gratificado, né? Porque é bom demais. É bom demais você encontrar uma aluna de 90 e tantos anos e receber na casa e dizer assim o quanto é importante, enfim. Tá vendo que nunca é tarde, né? Quer dizer, ela começou com 60, né? Com 60 tá 30 anos atrás. Nós estávamos a Maruzi coordenava um projeto Bebê Educar, não sei se você lembra. Era um projeto de erradicação do analfabetismo. Que saiu o Mobral, você lembra? Acabou. Aí do Mobral entrou esse projeto Bebê Educar. Aí eu fui convidado para ir lá para Nova Califórnia, para o João Alves de Araújo. Eu fiz um trabalho lá, para mim um dos meus melhores trabalhos, né? João Araújo é aquele advogado, né? Era meu amigo, gente boa. Isso. Aí eu fiquei muito... Foi um dos melhores trabalhos que eu fiz. Então, e agora uma aluna minha, primeiro quando eu for entregar o livro a ela, eu quero fazer uma leitura perto dela, porque é muito significativo, Barbosa. Porque não é algo assim comercial, entendeu? Mas eu imagino. É inanarrável. Olha, Max, eu quero parabenizá-lo, né, mais uma vez pelo livro. Eu não li ainda, vou ter a oportunidade, né, mas parabéns pela iniciativa. E espero, né, que as pessoas que gostam aí da leitura prestigiem lá segunda-feira, 19 horas, né? 19 horas. Na Câmara de Vereadores. No convite está a Ciebetec, porque ia ser lá no antigo estadual. Só que a demanda, Barbosa, todo dia alguém liga para o meu zap, cadê meu convite? E também, né, eu estou aqui com o Wallace, que está ali, que ele que fez o convite. A capa, sim. Então, assim, foi muito interessante, foi tudo fluindo de maneira... agradável, natural. Eu estou super tranquilo para esse pré-lançamento e... Bacana. Parabéns. Então vamos lá, segunda-feira, 19 horas, na Câmara de Vereadores de Itabuna, dos Coronéis do Cacau aos Barões da Saúde. Mas você não perguntou no início quem eram os Barões da Saúde, né? Perguntei, né? Mas você acha que eu já respondi? Eu entendi, né? Mas você não quis dar muito spoiler, né? Olha só, se eu for falar do que tem o livro... Aí fica, eu não vou dar esse spoiler pra você. Agora, deixei nas entrelinhas uma coisinha. Não, eu entendi, que você entendeu, né? O porquê. Entendi. Vamos deixar o pessoal pegar o livro para ver de perto, né? Tá bom. Valeu, Max. Tá, muito obrigado. Obrigado a todos os telespectadores. Obrigado a você por ter vindo aqui. Volte sempre. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Bom, gente, conversamos aqui com o professor Max, está lançando o seu livro Dos Coronéis do Cacau aos Barões da Saúde. Vai ser segunda-feira,
na Câmara de Vereadores de Itabuna, às 19 horas. Vamos falar agora de esportes, vamos falar de futebol. Tivemos mais uma rodada do Campeonato Baiano, da Série B, e reuniu aqui no sul da Bahia as duas equipes principais aqui, Ilhéus e Itabuna, né? O Colo-Colo de Ilhéus enfrentou o Grapiúna aqui de Itabuna. O resultado final foi 1-1. O jogo foi à tarde, né? Não aconteceu à noite no estádio Mário Pessoa. O jogo teve que ser parado com 25 minutos em cada tempo devido ao forte calor, né, que se encontrava ontem aí na cidade. E aí houve essa parada técnica. E apesar de muito esforço das duas equipes, né, o placar acabou ficando no empate, 1-1, Colo-Colo e Grapiúna Esporte Clube aqui da cidade. Ok, bom, vamos falar então aí, continuando com o futebol, né? Ontem o Bahia enfrentou em Salvador, no estádio da Arena Fonte Nova, o Vasco da Gama, que tem muitos torcedores aqui na região, né? O Vasco tinha vencido de goleado o São Paulo, vinha numa crescente, numa recuperação, estava empolgada a torcida, né? Que compareceu inclusive em bom número no estádio da Arena Fonte Nova. O Bahia, né? Conseguiu marcar primeiro, fez 1-0, né? Jogou muito bem. Tassiano fez um golaço aí, a bola acabou desviando no zagueiro do Vasco, traiu o goleiro, o Jardim, que é um grande goleiro, esse goleiro, viu? Olha, se não fosse esse goleiro ontem e a pontaria, né, dos atacantes do Bahia, o Bahia teria vencido demais, talvez 3 ou 4 gols. O Vasco jogou mal? Não. O Vasco em alguns momentos jogou até melhor que o Bahia, em alguns momentos. Tocou muito a bola, foi muito ao ataque, mas não conseguiu transformar isso também em gols, né? Perdeu algumas oportunidades também. Olha essa aí do Tassiano, ó. E depois o Everaldo. E tem um aí que o Cauli coloca na trave, no travessão, e depois ele, por cobertura também, faz aí. Aí foi a jogada do gol do Vasco, né? Uma bobeada da defesa do Bahia. E o Vasco, que estava também muito